Meu nome é Isaac e tenho 38 anos. Sou pastor da Grace Fellowship Church, uma função que moldou minha vida desde que me lembro. Durante anos, minha vida foi guiada pela fé, uma força orientadora que moldou cada decisão, cada ação e cada respiração. No entanto, em uma noite extraordinária, enquanto eu subia a montanha, algo aconteceu que mudaria para sempre o curso da minha vida. Estou diante de vocês agora com o coração pesado, não apenas como pastor, mas como alguém que acredita que Deus me escolheu para entregar uma mensagem urgente, uma que sou compelido a compartilhar com todos que quiserem ouvir. Naquela noite, um peso inexplicável se instalou dentro de mim. Não era a exaustão familiar dos meus deveres pastorais, a rotina que havia se tornado minha vida, mas algo muito mais profundo, algo que eu não podia simplesmente ignorar. Era um chamado, uma sensação avassaladora de urgência a qual eu sabia que tinha que responder. Convidei alguns membros da nossa congregação para se juntarem a mim em uma vigília de oração. Juntos, começamos nossa subida montanha acima, nossos passos firmes, mas o ar denso com uma sensação tácita de pressentimento. A floresta ao nosso redor parecia viva, como se as próprias árvores estivessem nos observando, sussurrando no vento. Mas, apesar do desconforto no ar, seguimos em frente, determinados que essa jornada tinha um propósito. Quando chegamos ao cume, um silêncio profundo e assustador nos envolveu, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Formamos um círculo, nossas mãos entrelaçadas em oração, e começamos a clamar a Deus. E enquanto orávamos, algo mudou. No início, foi suave, um calor, uma presença que parecia nos cercar, como se a própria atmosfera estivesse infundida com divindade. Mas então, o próprio céu pareceu responder. Uma luz apareceu que era diferente de tudo que eu já tinha visto. Não era o brilho da lua ou das estrelas, era algo muito mais vivo, algo radiante e pulsante com energia, como se o próprio universo estivesse nos observando. Fechei os olhos, mas o tremor em meu corpo ficou incontrolável. Quando os abri novamente, a luz ao nosso redor tinha se tornado tão intensa que eu mal conseguia distinguir os rostos daqueles que estavam ao meu lado. Meu coração disparou, e uma onda de admiração e medo tomou conta de mim. Tentei me levantar, ficar de pé, mas minhas pernas cederam e eu caí de joelhos. Naquele momento, percebi, essa não era uma experiência comum. A presença de Deus estava aqui, inconfundível e inegavelmente. Minhas mãos tremeram e então, sem aviso, me senti sendo puxado por uma força invisível. Era como ser levado por um vento forte, mas sem resistência, como se estivesse sendo gentilmente levantado do chão. Olhei para baixo e, para meu horror, vi meu próprio corpo deitado imóvel na terra. Um medo frio tomou conta do meu coração. Era isso? Eu tinha morrido? Meu coração pareceu parar enquanto eu lutava para compreender o que estava acontecendo. O silêncio que me cercava era diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Não era pacífico, mas profundo, profundo e aterrorizante em sua quietude. No entanto, dentro daquele silêncio, havia uma paz estranha, uma paz que não consigo descrever completamente, mas que me envolveu enquanto minha alma era levada adiante. A montanha abaixo de mim desapareceu, e me senti sendo erguido mais alto e mais longe de tudo que eu já havia conhecido. Uma jornada havia começado, uma que eu nunca poderia ter previsto. Conforme eu era levado para mais longe do topo da montanha, eu me sentia como se estivesse suspenso entre o céu e a terra, cada parte de mim atraída para algo imensuravelmente maior. E então, um túnel de luz apareceu diante de mim. Era longo, se estendia infinitamente, pulsando com vida própria. Não era uma luz comum, não estava apenas iluminando o caminho, estava penetrando, expondo as profundezas da minha alma, revelando tudo o que eu já tinha sido. Eu segui em frente, embora não tivesse mais certeza de como se meus pés não tocassem mais o chão. Então,
ouvi as vozes. No começo, eram sussurros fracos, mas rapidamente ficaram mais altos, transformando-se em gritos agonizantes, como se o próprio ar estivesse rasgando o tecido do meu ser. O medo surgiu dentro de mim. Meu instinto gritava para eu voltar, para escapar, mas não havia como voltar. O túnel se fechou ao meu redor, e as vozes ficaram ensurdecedoras. E então, com a mesma rapidez, tudo caiu em completo silêncio. Mas esse silêncio não era do tipo reconfortante. Estava cheio de terror, do tipo que faz você perceber que está no limiar de algo além da sua compreensão. E então, no meio daquele silêncio, uma figura apareceu diante de mim. Ela emergiu da luz como se fosse parte dela, mas distinta. Era Jesus. Não havia dúvida, nenhuma dúvida. Sua presença era avassaladora, calmante e poderosa, uma paz que mantinha tudo em equilíbrio enquanto carregava um peso inegável. Naquele momento, eu entendi, eu não estava testemunhando um sonho ou uma visão. Isso era real. Isso era divino. Eu tinha sido escolhido para encontrar a presença de algo muito maior do que eu, algo eterno e transcendente. E naquele momento, eu sabia que tinha sido enviado de volta por um motivo, para compartilhar uma mensagem. Para entregar um aviso. Um aviso que é urgente e necessário para todos ouvirem. O tempo, eu acredito, está se aproximando. Ele não precisava falar uma palavra. Meus joelhos se dobraram como se o próprio universo estivesse me obrigando a reconhecer a magnitude de sua presença. Quando finalmente encontrei coragem para levantar meu olhar e olhar para seu rosto, deparei-me com uma expressão que nunca esquecerei. Não era apenas paz que irradiava dele, havia algo mais, uma tristeza profunda e dolorosa entrelaçada com uma urgência penetrante e avassaladora. Seus olhos se fixaram em mim com o olhar conhecedor de alguém que possuía uma verdade muito além do que eu podia entender, uma verdade que eu precisava desesperadamente compreender. Você verá o que poucos viram, ele disse. Sua voz não era apenas som, era uma força, uma energia divina que alcançou profundamente dentro de mim, cortando minha própria alma. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma porta colossal apareceu diante de nós, aparentemente do nada. A porta era enorme, forjada de algo que lembrava ferro escuro, e tinha marcas que pulsavam, brilhando fracamente como brasas em um fogo morrendo. De alguma forma, eu soube instantaneamente que o que quer que estivesse do outro lado estava além de qualquer coisa boa, além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A porta se abriu com um rangido, revelando uma visão que quase destruiu meu coração. O que eu vi foi o inferno, não apenas um conceito abstrato ou uma ideia distante, mas o inferno, real e vivo diante dos meus olhos. A primeira sensação que me atingiu foi o calor, um calor sufocante e avassalador que não era como o calor do sol. Era mais opressivo, como se o próprio ar tivesse sido incendiado. O calor era insuportável, como se cada respiração que eu dava fosse fogo. E os gritos, gritos que pareciam se originar de todos os cantos deste lugar de pesadelo, perfuravam o ar. Não eram apenas sons, eram os próprios gritos de almas em tormento, um tormento tão profundo e cru que parecia vir de seu próprio âmago. O chão diante de mim era um vasto e infinito lago de fogo, misturado a sombras que deslizavam e se contorciam, mudando como se estivessem vivas. Cada visão, cada som, cada sensação era avassaladora demais para compreender. Era como se minha mente estivesse sob ataque, lutando para manter seu próprio senso de realidade. Tentei me afastar, mas senti a mão de Jesus segurando firmemente a minha. Você precisa ver, ele disse, sua voz firme, embora cheia de tristeza. Minhas pernas tremiam, todo o meu ser gritava para fechar os olhos e desviar o olhar, mas eu não conseguia. Eu estava fadada a encarar essa realidade, esse pesadelo implacável que se estendia infinitamente diante de mim. Cada passo que eu dava parecia me puxar mais fundo neste inferno, mais para dentro de seu caos avassalador.
E então, um pensamento me atingiu como uma adaga no coração. E se eu acabasse aqui? E se, num piscar de olhos, minha alma fosse arrancada do meu corpo e lançada neste lugar? Minha mente correu por todas as vezes em que ignorei os sussurros silenciosos de Deus, todos os momentos em que me afastei de seu chamado. Uma fria percepção tomou conta de mim. E se eu merecesse este lugar? Jesus olhou para mim, seu olhar cheio de uma profunda e consciente tristeza, como se ele pudesse ver a turbulência dentro de mim. Ainda havia mais para testemunhar, e eu sabia disso. O que eu estava vendo agora era apenas o começo. Minha mente gritava por fuga, mas meus pés, qualquer força que me segurava naquele momento, não se moviam. Eu não conseguia fugir, não conseguia voltar. O inferno se desenrolava diante de mim, revelando tormentos tão cruéis e inimagináveis que as palavras não conseguem descrevê-los completamente. A primeira coisa que vi foram as almas, incontáveis almas, se contorcendo em agonia. Elas pareciam ser consumidas pelo fogo por dentro, seus corpos retorcidos de dor, cada fibra de seu ser torturada por uma força invisível. Os gritos de dor enchiam o ar, mas não foi o barulho que me atingiu mais forte. Foi o desespero, a absoluta e total desesperança que pairava sobre elas como um cobertor sufocante. Seus rostos estavam contorcidos em sofrimento sem fim, lágrimas escorrendo enquanto gritavam em desespero, sabendo que não havia mais esperança, nenhuma fuga. Jesus gentilmente me guiou para uma área diferente, e o que vi em seguida fez meu sangue gelar. Era um grupo de líderes religiosos, homens que antes tinham poder e influência, agora presos em correntes, acorrentados por uma escuridão que parecia ser feita de fogo e sombra. A visão deles fez meu coração doer de tristeza. Estes são os que usaram meu nome para seu próprio ganho, disse Jesus, sua voz pesada de tristeza. Eles prometeram salvação, mas só trouxeram mais escravidão. Eles manipularam a fé e trataram a verdade como uma moeda de troca. Um dos homens olhou para mim. Seu olhar estava cheio de uma profundidade de desespero, e embora sua boca se movesse como se fosse falar, apenas um som fraco e sufocado emergiu. Era como se até mesmo sua voz tivesse sido aprisionada no tormento eterno que o cercava. Estremeci com o pensamento, e se eu, em meu orgulho ou negligência, tivesse trilhado o mesmo caminho? E se eu tivesse me tornado um deles? Jesus apontou para outro grupo à distância e, juntos, nos movemos em direção a eles. Eram jovens, seus rostos contorcidos em um arrependimento tão profundo que era quase como se suas almas gritassem, embora nenhum som saísse de suas bocas. Suas expressões estavam gravadas com a profundidade das escolhas feitas, escolhas que nunca poderiam ser desfeitas. Eles viveram sem medo, disse Jesus, sua voz calma, mas firme. Eles escolheram seus próprios caminhos, sabendo que estavam errados, mas seus corações endureceram. Eles me negaram em suas vidas e agora clamam por misericórdia. Mas o tempo de escolher passou. Não há mais tempo. O peso das palavras de Jesus pesava sobre mim, cada declaração carregando uma profundidade insuportável. Cada rosto que passávamos parecia contar uma história cheia de dor e perda, mas também um aviso, um lembrete severo das consequências das escolhas feitas. Conforme caminhávamos mais, vi casais. Seus corpos estavam separados por barreiras invisíveis, mas sua angústia estava inegavelmente conectada. Estes são os que desprezaram a aliança sagrada do casamento, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza. Infidelidade, abuso, egoísmo, essas coisas destruíram não apenas suas vidas, mas as vidas de suas famílias e das gerações futuras. Eu podia sentir minhas pernas começando a ceder sob mim, o peso do que eu estava testemunhando era demais para suportar. Jesus, sempre firme, me apoiou com uma mão gentil. Você não está aqui para ser destruído, ele disse suavemente, mas para aprender. O que você está vendo, Emanuel,
é justiça. Muitos tiveram suas chances, mas as ignoraram. Eles escolheram o pecado repetidamente, mesmo quando sabiam a verdade. E se você estivesse lá? E se, neste exato momento, você fosse forçado a confrontar todas as vezes em que ignorou os avisos de Deus? O pensamento me atingiu como uma lâmina no coração. Cada alma que eu via parecia um reflexo das escolhas que todos nós enfrentamos, das tentações que surgem todos os dias. Eu tinha visto tanto, mas o peso de tudo parecia ficar mais pesado. Naquele momento, não consegui mais segurar as lágrimas. Gritei para Jesus: por quê? Por que tantos estão aqui? Eles não sabiam? Eles não tiveram outra chance? Com um olhar triste, ele falou, e suas palavras ficaram comigo. Eu os amei, Emanuel. Eu esperei por eles, mas cada um escolheu seu próprio caminho. Meu sacrifício nunca foi forçado sobre eles, foi uma escolha. O inferno não é apenas um lugar de sofrimento. É um lugar de escolhas perdidas, de arrependimento eterno. O peso de suas palavras persistiu, uma certeza aterrorizante pairando no ar. Eu sabia, no fundo, que ainda havia mais para ver, mais para entender. Caminhamos mais fundo no abismo, um lugar onde o tempo parecia perder o sentido. A atmosfera engrossou ao meu redor, o próprio ar pesado com o peso dos pecados que foram cometidos por aqueles presos neste lugar. De repente, Jesus parou diante de uma estrutura maciça que parecia se erguer do próprio chão. Era uma sala enorme, suas paredes feitas de algo parecido com ferro fundido, pulsando como se estivessem vivas. O calor era insuportável, sufocante, mas não era o calor que mais me incomodava. Era o som, as lamentações profundas e incessantes que ecoavam de cada canto do espaço. Os gritos eram cheios de agonia, uma tristeza que permeava a cada centímetro da sala. Este é um lugar reservado para aqueles que receberam grande responsabilidade e escolheram desprezá-la, disse Jesus, sua voz uma mistura de tristeza e autoridade. Estes são os líderes religiosos que deveriam ter cuidado do meu rebanho, mas, em vez disso, escolheram manipular e enganar. Eles usaram a fé para seu próprio ganho e colocaram fardos insuportáveis sobre os outros. Eu segui Jesus para dentro, meu coração afundando a cada passo. O que vi em seguida me deixou sem palavras. Homens e mulheres, antes orgulhosos líderes da igreja, agora estavam acorrentados, presos por grilhões forjados tanto no fogo quanto na escuridão. Seus gritos estavam cheios de desespero, mas não havia ninguém para respondê-los. Uma mulher, com um rosto contorcido em tormento, lutava desesperadamente para se libertar, mas a cada movimento, sua dor parecia se intensificar. Jesus explicou que ela já havia sido uma líder que alegava amá-lo, mas em segredo, ela havia nutrido seu orgulho e enriquecido às custas daqueles que eram vulneráveis. Então, algo aconteceu que enviou um arrepio pela minha alma. Um homem, com os olhos cheios de sofrimento, olhou diretamente para mim. Havia um reconhecimento em seu olhar, um apelo silencioso. Ele levantou as mãos, acorrentadas, tentando falar, mas tudo que emergiu foi um som sufocado e sufocado. Eu não conseguia desviar o olhar. Eu podia sentir sua angústia e, ainda assim, mesmo sabendo que ele estava ali por causa de suas escolhas, não pude deixar de sentir empatia. Um pensamento horrível me tomou. E se fosse eu? E se eu tivesse usado o nome de Deus para minha glória em vez da dele? Eu poderia enfrentar tal destino? Jesus olhou para mim, como se conhecesse a tempestade que assolava meu coração. A quem muito é dado, muito será exigido, ele disse suavemente. Esses líderes tiveram a oportunidade de guiar meu povo, mas escolheram os caminhos da vaidade e da ganância. Eles conheciam a verdade, mas preferiram o engano. A pergunta me atingiu como um raio. O que eu faria se fosse chamado para liderar, sabendo que cada palavra que eu falasse poderia impactar almas pela eternidade?
Cada sermão que eu havia pregado, cada conselho que eu havia oferecido, passou diante dos meus olhos. Eu estava sendo fiel à minha missão? Eu havia, de alguma forma, permitido que o orgulho ou o ego manchassem meu chamado. Eu andei em silêncio, seguindo Jesus enquanto ele me guiava por essa paisagem horrível. Ele me mostrou mais líderes, pessoas que eu nunca imaginei que poderiam estar aqui. Muitos eram conhecidos por seus grandes ministérios, sua vasta influência e poder, mas agora não passavam de figuras de desespero, suas vozes reduzidas a lamentos. Eles construíram impérios em nome de Jesus, mas não para ele, ele explicou. Eles buscaram seus próprios interesses. Eles deixaram meu povo perdido. O peso de tudo isso pressionou mais profundamente minha alma, e comecei a compreender a magnitude da responsabilidade que eu carregava, não apenas como pastor, mas como um administrador da verdade. Quão frágil era, quão fácil poderia ser perder de vista o chamado de Deus em meio às distrações do sucesso e da ambição. Eu parei diante de uma figura que parecia desesperadamente tentando se esconder. Seu olhar evitou o meu, mas sua postura dizia muito, ele estava se afogando em vergonha. Jesus explicou, ele distorceu as Escrituras para seu próprio ganho. Ele prometeu bênçãos que nunca entregou e usou o medo para manipular as pessoas. Um pensamento arrepiante tomou conta de mim, e se tudo o que eu acreditava ser um ato de serviço a Deus tivesse, na realidade, sido contaminado por intenções egoístas? E se, tarde demais, eu descobrisse que liderança era muito mais do que palavras eloquentes ou posições de poder? Esses pensamentos roeram minha alma enquanto Jesus me conduzia para fora daquela sala. Antes de sairmos, ele falou palavras que reverberaram profundamente dentro de mim. Nunca se esqueça, Emanuel, eu dou oportunidades a todos, mas as escolhas são suas. Sua voz era firme, mas carregava uma tristeza que ficaria comigo para sempre. Saí daquele lugar tremendo, percebendo que tudo o que eu havia testemunhado não era apenas um aviso para os outros, mas para mim, para todos nós. Afinal, não somos todos, de alguma forma, líderes? Somos todos responsáveis por guiar aqueles ao nosso redor, mesmo que não estejamos em um púlpito. Não somos todos chamados para ser luz no mundo? À medida que nos afastávamos daquele quarto terrível, Jesus continuou a me guiar pela extensão infinita do inferno. Comecei a entender que não era apenas um lugar de dor, mas um lugar de revelações gritantes sobre as escolhas que fazemos, escolhas que podem moldar destinos eternos. Logo, chegamos a outra área. Este lugar era diferente, mas não menos angustiante. Parecia um vasto campo, mas algo invisível parecia separar todos dentro dele. Dentro dessas barreiras havia casais, separados, não fisicamente acorrentados, mas unidos por algo muito mais forte, o peso de suas próprias escolhas. Estes são aqueles que desprezaram a aliança sagrada do casamento, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza e determinação. Eles transformaram a aliança que criei em algo descartável. Suas ações não apenas arruinaram suas próprias vidas, mas destruíram o futuro das gerações que se seguiram. Eu assisti, de coração apertado, enquanto uma mulher estendia a mão para o homem à sua frente, mas era como se uma força invisível os mantivesse separados. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando por perdão, enquanto ele usava uma máscara de profundo arrependimento. Jesus falou novamente, seu tom sombrio, eles juraram amor, mas o traíram com infidelidade e egoísmo. Seus lares deveriam refletir meu amor, mas em vez disso, eles se tornaram campos de batalha. Conforme caminhávamos mais, vi cenas mais dolorosas. Homens que abusaram física e emocionalmente de suas esposas, e mulheres que abandonaram suas famílias, perseguindo prazeres passageiros. O peso do sofrimento deles era sufocante, mas o que mais me impressionou foi o peso da justiça que se seguiu. Isso não era simplesmente punição,
mas uma consequência de escolhas, cada uma mais dolorosa que a anterior. E se levássemos o casamento com a seriedade que Deus pretendia? E se escolhêssemos amor e perdão, em vez de orgulho e amargura, toda vez que fossemos testados? Essas perguntas ecoaram em minha mente enquanto eu observava o tormento se desenrolar. Jesus parou diante de um casal que parecia preso em um ciclo eterno de acusação e dor. Eles nunca aprenderam a perdoar, ele disse. Cada mágoa, cada palavra não dita, tornou-se como uma pedra, construindo um muro impenetrável entre eles. Esse muro cresceu até que eles não conseguiam mais se ver, ou a mim. Naquele momento, uma verdade esmagadora caiu sobre mim. E se as pequenas decisões que tomamos todos os dias, cada silêncio, cada palavra dura, cada traição, fossem os próprios tijolos que estamos colocando para construir nosso destino eterno? Quantos relacionamentos poderiam ser curados se escolhêssemos humildade, reconciliação e amor, em vez de orgulho, amargura e divisão? Eu me perguntava quantos casamentos poderiam ser salvos se os casais escolhessem trabalhar suas lutas com graça e paciência. Como é a aliança que Deus confiou a você? Se você é casado, está honrando esse compromisso como algo sagrado ou permitiu que o ego, a mágoa ou a falta de perdão construíssem um muro entre você e aquele que prometeu amar? Neste momento, peço que reflita. Você acredita que o casamento é uma aliança sagrada ou precisa da graça de Deus para restaurar algo em sua vida, ou na vida de alguém que você ama? Reserve um momento para escrever nos comentários: Senhor, restaura meu coração. Ao fazer isso, estarei orando por você. Lembre-se, nunca é tarde para mudar o curso da sua história. A oportunidade de reconstruir, de restaurar, está sempre ao seu alcance. Jesus olhou para mim com profundo entendimento. Emanuel, ensine às pessoas que o casamento não é meramente uma união de corpos, mas de almas. Cada decisão que eles tomam juntos ecoa na eternidade. Suas palavras penetraram fundo em meu coração. Eu entendi o peso delas, como cada escolha que fazemos na vida, especialmente no casamento, é muito mais do que apenas uma decisão terrena. Ela tem implicações eternas. Enquanto nos afastávamos daquela área, meu coração estava pesado, mas eu sentia uma determinação crescente. Eu sabia que tinha visto algo que a maioria nunca experimentaria, algo que deve ser compartilhado. Eu tinha testemunhado a gravidade de nossas escolhas e tinha que ser a voz que alertava os outros sobre a seriedade de viver uma vida alinhada à vontade de Deus. Cada escolha, percebi, era como uma semente. E cada semente, um dia, daria frutos. O silêncio esmagador que se seguiu à minha experiência no inferno foi sufocante. Minha alma se sentiu esmagada pelo peso do que eu tinha visto. E então, inesperadamente, tudo mudou. O calor opressivo foi substituído por uma brisa suave e refrescante, e a escuridão ao redor deu lugar a uma luz tão brilhante que parecia perfurar cada parte do meu ser. Eu soube imediatamente que não estava mais no mesmo lugar. Eu estava no céu. O contraste entre os dois reinos estava além da compreensão. A luz no céu não era simplesmente iluminação, era a própria vida. Não havia sombras, nem dor, nem sofrimento. Apenas paz, uma paz indescritível, preenchia cada centímetro do espaço. A própria atmosfera pulsava com vida, e tudo dentro dela existia em perfeita harmonia com o Criador. Então eu os vi, multidões de anjos, preenchendo a expansão, cantando uma melodia além da descrição. Era como se cada nota contivesse um fragmento do coração de Deus. Suas vozes reverberavam, não apenas ao meu redor, mas dentro de mim, despertando uma alegria tão profunda que desafiava as palavras. Foi uma alegria diferente de tudo o que eu já tinha conhecido, uma alegria que transcendia qualquer coisa que eu já tinha experimentado na terra. Jesus, que tinha caminhado comigo por cada parte desta jornada, agora gesticulava em direção a um grupo de pessoas à distância.
Conforme nos aproximávamos, fiquei impressionado com algo profundo. Essas pessoas não eram famosas. Não eram líderes conhecidos ou figuras celebradas. Eram comuns, um fazendeiro idoso, uma mulher que passou a vida servindo aos outros em silêncio, uma jovem que parecia ter deixado esta vida cedo demais. No entanto, lá estavam elas, brilhando intensamente, como estrelas no céu. Estes são os que permaneceram fiéis, disse Jesus com uma ternura que me comoveu profundamente. Eles não buscaram sua própria glória, mas viveram para me agradar. Mesmo em suas lutas, eles confiaram em mim e permaneceram firmes. O céu não era apenas um lugar de beleza inimaginável, era um lugar de justiça perfeita. Cada vida aqui tinha sido uma vida de fidelidade, de amor, de propósito. Cada lágrima derramada na terra tinha sido transformada em uma joia de valor eterno. O contraste era impressionante. Não pude deixar de refletir como eu estava vivendo. Quando minha vida chegar ao fim, serei contado entre aqueles que brilharam intensamente para Deus, ou entre aqueles que buscaram apenas sua própria glória. Jesus então me levou a um ponto alto, onde pude ver a visão mais extraordinária de todas, a comunhão perfeita entre Deus e aqueles que o adoravam. Não havia barreiras, nem medos, apenas amor puro e imaculado preenchendo tudo. Era um amor tão intenso, tão perfeito, que parecia consumir tudo em seu caminho. É isso que desejo para todos, disse Jesus. Quero que cada pessoa experimente essa glória, mas a escolha é deles. Eu forneço o caminho, mas eles devem segui-lo. Ao olhar ao redor, fui tomado por um profundo senso de responsabilidade. O que eu tinha visto no céu não era meramente uma recompensa, era o resultado de vidas vividas com propósito, com fidelidade e com amor verdadeiro. O contraste entre o que eu tinha testemunhado no inferno e no céu era tão gritante que era impossível não ver o significado eterno de cada escolha. A diferença era como noite e dia. A percepção mais profunda que tive foi esta: tudo depende de escolhas. Cada decisão, não importa quão pequena possa parecer no momento, carrega consequências eternas. Jesus olhou para mim novamente e falou com autoridade: você foi chamado para dar testemunho, Emanuel. Muitos não entendem o que está em jogo, mas você deve contar a eles o que viu. Conte a eles o que viu. Essa verdade pesava muito em meu coração. A urgência de suas palavras me encheu de uma profunda convicção. O contraste entre o sofrimento do inferno e a glória do céu não era apenas físico, era espiritual. Tratava-se de conhecer a verdade de Deus e viver de uma forma que honrasse essa verdade todos os dias. Enquanto caminhávamos juntos, o peso das palavras de Jesus pressionava mais profundamente minha alma. Cada momento, cada ação, cada decisão importa. Não são apenas os grandes atos de fidelidade que contam, mas as pequenas escolhas aparentemente insignificantes, os momentos em que nos aproximamos de Deus ou nos afastamos. Cada um desses momentos carrega o peso da eternidade. Jesus me mostrou a finalidade de nossas escolhas, e seu amor por cada pessoa era tão grande que ele desejava que todos o escolhessem. Mas ele também deixou claro: a escolha era deles. Recebi a responsabilidade de compartilhar esta mensagem, de alertar os outros sobre a importância das decisões que tomam e de lembrá-los de que nunca é tarde demais para escolher o caminho que leva à vida eterna. Enquanto estava diante de Jesus, senti o peso de suas palavras pressionar profundamente minha alma. Emanuel, ele disse, com uma voz que parecia carregar compaixão e autoridade, você viu a realidade de ambos os caminhos. Você deve compartilhar o que viu e alertar aqueles que ainda estão decidindo. Suas escolhas não são apenas para esta vida, mas para a eternidade. E mesmo que meu sacrifício seja suficiente para todos, ele deve ser recebido com arrependimento genuíno e uma vida de fidelidade. Eu assenti, sobrecarregado pela responsabilidade que me foi confiada. A revelação que testemunhei, céu e inferno, o livro da vida, não foi apenas uma visão.
Foi uma comissão divina, uma confiança sagrada para espalhar uma mensagem que poderia mudar o curso da eternidade para inúmeras almas. O céu é real, o inferno é real e o livro da vida é real. Não eram conceitos abstratos, mas verdades eternas que devem ser entendidas. Senti tanto a paz do céu ao meu redor quanto o peso da urgência de falar. À medida que continuávamos caminhando pelos corredores do céu, eu podia sentir o profundo senso de responsabilidade dentro de mim. A beleza e a paz do céu eram indescritíveis, mas a urgência de compartilhar essa verdade se tornou um fogo queimando por dentro. O céu estava esperando por aqueles que escolheram andar na fé, que escolheram acreditar em Jesus, que escolheram viver o amor de Deus todos os dias. Mas e aqueles que não sabiam? E aqueles que não estavam cientes do significado eterno de suas escolhas? Quantas almas ainda estavam em risco, vagando pela vida sem entender o custo de suas decisões? Jesus havia me confiado esta mensagem, e eu sabia que não poderia permanecer em silêncio. Eu tinha visto a glória do céu e as consequências devastadoras de rejeitar a Deus. Mas eu também sabia que o amor de Deus era ilimitado, e seu desejo de que todos estivessem com Ele era inabalável. O livro da vida era um testamento desse amor. Diga a eles, Jesus disse novamente, suas palavras como um comando que agitou meu próprio espírito. Conte a eles o que você viu e deixe saber que cada dia é uma oportunidade de escolher. De se arrepender, de viver uma vida de fidelidade. De vir a mim. Com essas palavras ainda ecoando em minha alma, entendi que minha jornada tinha sido muito mais do que apenas uma visão. Era um chamado para a ação. A visão do livro da vida, o apagamento de nomes e os novos começos para aqueles que se arrependeram, tudo isso era parte de uma mensagem maior. Era sobre escolha, sobre esperança e sobre o desejo de Deus de que todos fossem salvos. Agora era minha responsabilidade levar essa mensagem ao mundo. Eu sabia que não seria fácil. Haveria resistência, zombaria e até rejeição. Mas em meu coração, eu também sabia que era a coisa mais importante que eu poderia fazer. Nada mais importava mais. Não era mais sobre mim, era sobre cada pessoa que precisava ouvir a verdade, cada alma que tinha a oportunidade de escolher a vida. E com essa percepção, uma resolução profunda e inabalável se estabeleceu dentro de mim. Eu não ficaria em silêncio. Eu falaria. Eu compartilharia o que tinha visto, não importando o custo. Porque cada alma importava. Porque cada escolha contava. Porque o livro da vida estava esperando, e eu tinha que dizer a eles, escolham a vida. Escolham ele. O tempo é curto, e cada escolha tem consequências eternas. Senti uma grande urgência crescendo dentro de mim, e Jesus, com seu amor inabalável, me levou a um lugar onde eu podia ter visões da terra abaixo. Eu estava lá no alto, observando o mundo de uma nova perspectiva, e tudo parecia tão claro. Vi pessoas vivendo suas vidas, algumas presas em rotinas que as mantinham longe de Deus, enquanto outras lutavam para encontrar significado em meio à dor. Vi igrejas cheias, mas muitas vazias de propósito. Vi famílias divididas, casamentos desfeitos e jovens seduzidos por caminhos que os afastavam da verdade. Jesus falou novamente, sua voz cheia de uma urgência que eu nunca havia sentido antes. Emanuel, estou chamando meu povo ao arrependimento. Quero que todos saibam que o perdão e a graça estão disponíveis, mas eles devem vir a mim. Eles precisam reconhecer que sem mim, eles estão perdidos. Enquanto ele falava, eu tinha visões de pessoas, algumas caindo de joelhos em arrependimento, outras endurecendo seus corações, ignorando o chamado. A dor nos olhos de Jesus era quase insuportável de testemunhar. Muitos não entendem que o arrependimento é mais do que palavras, ele disse. É uma mudança de vida, uma rendição total, mas o orgulho os impede. Eles preferem justificar seus erros em vez de se voltarem para mim.
Em um momento inesquecível, Jesus me mostrou uma visão de uma multidão parada diante de um grande penhasco. Alguns caminhavam cegamente em direção à borda, sem saber do perigo, enquanto outros tentavam desesperadamente avisá-los. Eu me vi entre aqueles que tentavam avisar, mas minha voz parecia pequena em meio ao barulho, abafada pelas distrações do mundo. Você falará por mim, Emanuel, disse Jesus. Mesmo que muitos não queiram ouvir, mesmo que zombem de você, sua missão é dizer a verdade. Meu amor é maior do que qualquer pecado, mas eles devem escolher aceitá-lo. E naquele momento, eu sabia que minha missão estava clara. Eu tinha sido chamado para falar a verdade, para compartilhar a realidade do céu e do inferno, para alertar aqueles que ainda estavam decidindo e chamá-los ao arrependimento. Mesmo que eles zombassem, mesmo que rejeitassem, minha responsabilidade era compartilhar a verdade. A escolha, em última análise, era deles. Mas eu tinha que dar a eles a chance de ouvi-la. Para escolher a vida. Para escolher Jesus. Enquanto eu estava sentado ali, o peso do que eu tinha acabado de experimentar pressionando meu coração, eu sabia que as palavras que eu tinha ouvido de Jesus não eram apenas para eu carregar sozinho. Elas eram para serem compartilhadas, para acender um fogo nos outros, para levá-los à verdade do Evangelho. Olhei ao redor para o grupo de adoradores ajoelhados diante de mim, seus rostos manchados de lágrimas eram um espelho do profundo senso de urgência que eu sentia em minha alma. Eles também tinham que ouvir esta mensagem. Eles tinham que entender o que estava em jogo, por suas vidas, suas famílias e sua eternidade. Respirei fundo, tentando me firmar, e comecei a falar, minha voz tremendo no início, mas com força crescente. O que vi, o que experimentei, não é apenas uma visão. É uma realidade que todos nós devemos enfrentar, o céu e o inferno são reais. O livro da vida é real, nossas escolhas aqui, agora mesmo, determinam onde passaremos a eternidade. O peso dessa verdade é avassalador, mas também é um chamado à ação. Enquanto eu compartilhava os detalhes do que havia testemunhado, do sofrimento no inferno, das consequências agonizantes de escolhas egoístas e da beleza do céu, onde a fidelidade e o amor brilham com um brilho eterno, houve uma mudança na atmosfera. A sala ficou em silêncio, e as pessoas que se reuniram ao meu redor ficaram atentas a cada palavra. Vi lágrimas nos olhos deles e sabia que estavam começando a entender. Não era apenas uma história, era um chamado ao arrependimento, a uma vida de transformação, a uma vida de fidelidade a Deus. Falei sobre o casamento, a aliança sagrada que deveria refletir o amor de Deus, mas que muitas vezes foi corrompida pelo egoísmo e orgulho. Falei sobre a importância do arrependimento, de nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que sua graça está disponível a todos, mas deve ser recebida com sinceridade e mudança genuína. Falei sobre a necessidade de escolher a vida, de escolher Jesus todos os dias, em cada decisão, não importa quão pequena ela possa parecer. Mas eu também sabia que simplesmente falar essas palavras não era o suficiente. Eu podia ver que alguns já estavam tomando decisões em seus corações. Alguns escolheriam mudar, entregar suas vidas a Jesus, enquanto outros se afastariam. A escolha era deles, mas a semente havia sido plantada. Eu confiava que o Espírito de Deus faria o trabalho de transformação. Não cabia a mim mudar corações, mas era minha responsabilidade ser obediente, compartilhar a mensagem que ele havia me confiado. Enquanto eu continuava a falar, eu podia sentir o peso do meu chamado se acomodando ainda mais profundamente em meu espírito. Esta não era apenas uma mensagem única, era uma missão para toda a vida. A verdade da eternidade havia me sido mostrada, e agora era meu dever garantir que o maior número possível de pessoas entendesse a seriedade de suas decisões. Cada dia era uma oportunidade de escolher, de se arrepender, de se voltar para Jesus, de viver seu amor. No meio das orações e das lágrimas, senti uma nova força surgindo dentro de mim.
Deus estava renovando meu espírito, me equipando para a jornada à frente. Eu sabia que haveria oposição, haveria ridículo e haveria momentos em que a mensagem seria rejeitada. Mas como eu poderia permanecer em silêncio? Como eu poderia ignorar o que eu tinha visto e experimentado? Eu não podia. O céu e o inferno não eram apenas realidades distantes, eram realidades que podíamos tocar, sentir e experimentar por meio das escolhas que fazemos todos os dias. E então, continuei a falar. Compartilhei o que eu tinha visto, o que eu tinha aprendido e a urgência que estava queimando dentro de mim. A mensagem era clara: o tempo é curto. Cada escolha conta. E temos um Salvador que está pronto para perdoar, restaurar e nos levar à vida eterna. Quando terminei de falar, pude ver que as pessoas ao meu redor estavam profundamente comovidas. Algumas já estavam orando, pedindo a Deus que as perdoasse e transformasse suas vidas. Outras ainda estavam processando o que tinham ouvido, mas eu sabia que a semente havia sido plantada. Orei por elas, pedindo a Deus que tocasse seus corações, as conduzisse à verdade plena de seu amor e as ajudasse a andar em fidelidade. Quando terminei, olhei para cima e uma sensação de paz tomou conta de mim. Eu sabia que isso era apenas o começo. Eu tinha compartilhado o que tinha visto, mas a jornada não tinha acabado. Ainda havia mais pessoas para alcançar, mais corações para tocar, mais almas para levar a Cristo. E embora a estrada à frente fosse difícil, eu sabia que não estava caminhando sozinha. Deus estava comigo, e seu Espírito me guiaria e me capacitaria a cada passo do caminho. Com um renovado senso de propósito e um profundo fardo pelas almas daqueles ao meu redor, deixei o monte naquele dia com o coração ardendo com a mensagem de esperança e salvação. Não havia como voltar atrás. Quando terminei de compartilhar aquela mensagem final, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. A jornada que tinha começado tão inesperadamente, com uma visão que me abalou profundamente, estava continuando de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Mas agora, não era apenas sobre mim, era sobre as pessoas que eu tinha sido chamada para alcançar, aquelas que ainda tinham a chance de fazer uma escolha, de escolher a vida, de escolher Jesus. Nos dias que se seguiram, eu me vi mais determinado do que nunca a falar a verdade, a compartilhar a mensagem de salvação com urgência e paixão. Eu sabia que o amor de Deus era vasto, e eu nunca poderia guardá-lo para mim. Onde quer que eu fosse, eu falava do que tinha visto, o sofrimento no inferno, a glória no céu e o significado eterno das escolhas que fazemos na vida. As palavras vinham facilmente, não por causa da minha própria força, mas porque eram alimentadas pelo Espírito Santo. Era seu poder, sua verdade, seu chamado ao arrependimento que ressoava nos corações daqueles que ouviam. Enquanto eu continuava a falar, eu via a transformação na vida das pessoas. Era incrível. Pessoas que estavam longe de Deus agora estavam entregando suas vidas a Ele, famílias que tinham sido desfeitas estavam se reconciliando, e casamentos que pareciam irreparáveis estavam sendo restaurados. Eu sabia que isso não foi resultado dos meus esforços, mas do Espírito Santo trabalhando, tocando corações, convencendo almas e levando as pessoas a tomarem essa decisão transformadora. Mas mesmo enquanto eu me alegrava com o que Deus estava fazendo, eu não conseguia ignorar a urgência que ainda ardia em meu coração. O mundo estava cheio de pessoas que ainda não tinham ouvido a verdade, ou que a estavam rejeitando, acreditando que tinham tempo para mudar mais tarde. Mas o tempo é um presente, e é passageiro. Nenhum de nós sabe quando nosso último suspiro chegará. É por isso que a mensagem da salvação é tão urgente. Eu tinha aprendido essa lição da maneira mais difícil, testemunhando o céu e o inferno, e era uma realidade que eu nunca poderia esquecer. É por isso que me senti compelido a perguntar às pessoas na minha frente, e se hoje fosse o último dia da sua vida? Onde você estaria, no céu ou no inferno? Essa pergunta pairava no ar,
E quando vi os rostos das pessoas ao meu redor, percebi que elas estavam lutando com isso. Elas estavam olhando para suas próprias almas, considerando o caminho em que estavam. Alguns levantaram as mãos em arrependimento, outros ficaram em silêncio, ainda hesitantes. Mas a escolha era a deles, e eu sabia que tinha feito a minha parte para garantir que eles entendessem a gravidade da decisão. Enquanto orava com eles, senti a presença avassaladora de Deus, enchendo aquele espaço com paz. Eu sabia que alguns tinham tomado a decisão de seguir a Cristo e, naquele momento, não pude deixar de imaginar seus nomes sendo escritos no livro da vida. Foi um momento poderoso, que confirmou para mim que tudo o que eu tinha experimentado, tudo o que eu tinha aprendido, tinha sido para este propósito: compartilhar a verdade do amor e da salvação de Deus com o maior número possível de pessoas antes que fosse tarde demais. Depois que a multidão começou a se dispersar, fiquei lá, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não era apenas uma experiência única ou uma única missão, era sobre um chamado para toda a vida. Todos os dias, eu teria a oportunidade de compartilhar o Evangelho, levar outros a Jesus e lembrá-los de que cada escolha que eles fazem tem consequências eternas. O livro da vida não era apenas um conceito, era uma realidade, e era meu trabalho garantir que as pessoas entendessem a importância de seus nomes estarem escritos nele. Ao compartilhar este testemunho com você agora, quero que seja mais do que apenas uma história. Quero que seja um convite. Um convite para você considerar sua própria vida, suas próprias escolhas e o impacto eterno que elas terão. Porque no final, tudo o que fazemos aqui, cada decisão, cada ação, cada momento de obediência, ecoará na eternidade. Então eu pergunto a você hoje, onde você está? O que você escolherá? Você escolherá a vida ou continuará em um caminho que o afasta de Deus? Você não sabe quanto tempo lhe resta. Agora é a hora de escolher. Agora é a hora de entregar seu coração a Jesus. Se você sente o Espírito Santo chamando você, se você sente aquele puxão em seu coração, eu o encorajo a escrever nos comentários abaixo: eu escolho Jesus. Esta é sua oportunidade de dar o primeiro passo, de fazer uma declaração de fé. Estarei orando por cada pessoa que fizer essa escolha, pedindo a Deus para mover em sua vida, para transformá-lo e guiá-lo no caminho da retidão. Lembre-se, suas escolhas importam. Hoje é um dia de graça, um dia para escolher a vida, um dia para escrever sua história com Deus. Não espere. Escolha Jesus.